A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridas irmãs e irmãs da nossa Nova Era TV e todos que nos assistem através também do canal do YouTube. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Queremos fazer os nossos agradecimentos aos apoiadores deste programa, a empresa Cadillac, na endereço Rua Aristiliano Ramos, número 52. A Cadillac trabalha com moda feminina especializada nas marcas Fórum, Coach e Schutz. E também a Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa, uma clínica especializada em diagnóstico de imagem por ultrassonografia, através da doutora Vanessa Aleixo Gerber e também Dr. Fernando Gerber, no serviço de odontologia, parte cirúrgica, clínica e estética, ali situada na rua Correia Pinto 638, Centro, Lages. Os nossos agradecimentos a esses patrocinadores. Também queremos informar o e-mail da nossa igreja para exclusivamente a respeito deste programa, que é semeandoipb@gmail.com. Vai estar aí embaixo na agenda para vocês visualizarem, para se porventura quiserem se corresponder a respeito dos temas que nós estamos abordando no nosso programa Semeando para a Vida Eterna. Então vamos dar início ao nosso trabalho, nosso estudo de hoje, fazendo inicialmente a nossa oração. Vamos orar então? Senhor Jesus, nós agradecemos pela oportunidade preciosa de estarmos aqui, levando a Tua palavra, uma palavra de libertação, uma palavra de edificação, uma palavra que tem um poder, segundo a tua direção e Teu Espírito, levar a salvação e levar a redenção a todos aqueles que, pelo poder da palavra, ouvem e creem no Teu fundamento, no Teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso nós Te louvamos, Te adoramos, Senhor, damos graças por esta oportunidade preciosa. Assim também queremos agradecer por este canal de comunicação do qual nós estamos fazendo esse programa, e também a nossa Igreja Presbiteriana de Lages e a toda a nossa cidade de Lages, que possa estar colocando bênçãos de proteção, de edificação, de prosperidade e de cura a toda a nossa cidade. Eu oro isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Passo agora a palavra ao nosso querido pastor para dar início então ao tema de hoje. Olá, queridos. Deus abençoe você, a sua vida. Nós da Igreja Presbiteriana estamos muito contentes com o programa, a repercussão que tem tido o programa, as pessoas que têm assistido, e nós queremos isso, levar a palavra de Deus, uma oração até você. A Igreja Presbiteriana fica ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353. As nossas programações são aos domingos, escola dominical 10 horas da manhã. A gente tem escola dominical para todas as idades, crianças, jovens, adultos, e o nosso culto vespertino, culto aberto, culto público, às 19 horas. Você é nosso convidado, né? Sinta-se à vontade. E nós temos durante a semana estudos bíblicos nos lares, né? Temos dois grupos, um grupo que se reúne às quartas-feiras, às 8 horas, nas casas dos irmãos e irmãs, e o outro grupo na quinta-feira. E nós temos estudado nesses grupos alguns temas, alguns livros, né? E um livro que nós temos meditado ultimamente é um livro do pastor Timothy Keller, pastor presbiteriano, norte-americano, uma igreja que ele começou ali em Nova York há 20 anos atrás, na ilha de Manhattan, e ele conta a sua experiência, né? É um pastor com
muita espiritualidade, muita intelectualidade também, uma intelectualidade bem profunda, né? Então ele conta as suas experiências e quando foi para lá começar esse trabalho, muitos atribuíram a ele um fracasso ou não tinha perspectiva de dar certo numa cidade tão movimentada, tão secularizada, cosmopolita como é Manhattan, né? Como é Nova York. Então ele colocou nas mãos de Deus, foi fazer o trabalho, e nesse livro ele narra, o nome do livro é Fé na Era do Ceticismo, né? Então esse livro, ele traz essa experiência desse pastor e os embates que ele foi tendo com o ceticismo, né? Interessante que ele coloca já no primeiro capítulo que tanto o ceticismo quanto a fé, um é contra o outro e um diz que o outro está morrendo, mas na verdade os dois estão crescendo, todo mundo, né? Tanto a fé quanto o ceticismo. Então ele apresenta esse quadro muito contraditório até, né? Um paradoxo, e um diz para o outro que o outro está morrendo, que o outro é que faz mal para a vida do ser humano. E aí ele apresenta todos, durante a sua experiência de plantação de igreja, que essa igreja chegou a 5.000 membros ali na igreja em Manhattan, fora as outras congregações que surgiram ali na cidade de Nova York, né? Então é uma experiência muito bem sucedida, mas o interessante da narrativa é a identificação e a experiência, né, no combate ou na solução, né, de algumas crises de fé bem atuais, né, de pessoas que foram para ali para trabalhar, para ganhar a vida, onde se só pensa em dinheiro, em sucesso. E nós andamos comentando, né, nos grupos, estudando esse livro, nos grupos dos lares, e eu cheguei no momento agora, a gente teve um intervalo, né, durante julho, e olhando, observando esse livro, também lendo um livro do pastor Jonas Madureira, um pastor batista, que escreveu um livro chamado Inteligência Humilhada, né, que traz a questão da razão e da fé. Me lembrei de um outro livro também, de um pastor também norte-americano, que virou um best-seller, esse livro, né? Uma Vida com Propósito. Então do pastor Rick Warren. Então esse livro, Uma Vida com Propósito, ele traz um desafio de 40 dias para você, a cada dia, ler alguma coisa ali, e ele começa no básico, né? Então ontem até a gente fez o estudo, né? Justo. E eu falei assim, às vezes a gente precisa voltar para o básico, para o chão, né? Porque às vezes a gente está em tantas discussões nesse mundo secular, com tantos embates ideológicos, e a fé, e o ceticismo de outro lado, e às vezes a gente entra numa roda viva e não chega a lugar nenhum, né? A gente esquece o básico, aquilo que é principal. E ele começa fazendo essa proposta, né, nesse livro de 40 dias de meditação, e aí ele traz a palavra de Deus como base para essa meditação. E o primeiro assunto que ele traz ali é exatamente o ponto de partida da onde nós chegamos a um entendimento de quem nós somos. O problema é que o ponto de partida não é nós mesmos. Quando nós deixamos Deus de lado, o ponto de partida acaba sendo nós mesmos para tentar entender o mundo, né? E acabamos deixando Deus de lado, e Deus é o nosso Criador. E ele faz a comparação de que alguém chega com uma máquina que se criou, né, e fala assim, essa máquina é uma criação minha e é para você usar. Daí a máquina não é autoexplicativa, né? Aquela invenção, ela não se explica sozinha, e aí você não sabe como é que funciona, e aí como é que faz? Você tem que ter uma orientação, né? Você tem que ter, quando a gente compra alguma coisa, um desses eletrônicos, né? O que ele vem? Vem com um manual de instruções, para você aprender a usar, o que cada função faz. Então a proposta dele é
que nós somos essa criatura e o nosso Criador é Deus, e Ele nos ensina através do manual do Criador, né, que ele chama a Bíblia. A Bíblia é o manual do Criador para nos explicar. E ela vai nos explicar porque ela revela primeiro quem Deus é, e depois, quando nós temos a consciência de quem Deus é, que nós conseguimos chegar ao entendimento de quem nós somos, né? E aí ele faz a seguinte proposta, né? A seguinte explicação. É muito diferente a gente saber qual é o nosso propósito, por que a gente existe, por que nós fomos criados, para quê, do que o propósito que a vida nos apresenta de sermos bem-sucedidos. Eu falo, existe uma diferença muito grande entre ser bem-sucedido e você ter uma vida que tem um propósito. Às vezes você é muito bem-sucedido, tem tudo, mas você viveu uma vida e não sabe qual é o seu propósito. Isso dá uma sensação de vazio, de fracasso até, né? Nós temos aí vários exemplos, né, de pessoas muito bem-sucedidas, milionárias até, mas que tiraram a própria vida. Justamente. Né? Porque não acharam o propósito da sua vida. Né? Não é simplesmente uma doença ou uma depressão que Deus... É porque chegou em um momento que aquilo tudo se acumulou e aquilo tudo levou a esse fim trágico. Né? Pessoas que não entenderam, não acharam propósito para a sua vida. Né? E nós só nos completamos quando entendemos que um propósito que Deus nos criou, para o que Deus nos criou. Né? Então esse assunto nós meditamos ontem, no nosso encontro nos lares, nos nossos pequenos grupos, que nós chamamos, né? E o texto base dessa reflexão foi a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Está na Bíblia Sagrada, é uma carta que o apóstolo Paulo escreve lá pelo ano 50, né? E ele manda essa carta para esses irmãos lá em Colossos, é uma cidade. Colossos, por isso essa carta é aos Colossenses. Ele começa com um prefácio se apresentando, daí ele dá uma ação de graças a Deus pela vida daqueles irmãos, e ele faz uma oração, né? E dentro dessa oração ele faz a exaltação da pessoa de Jesus Cristo. E é isso que eu quero ler para vocês aqui agora. Né? O Fernando vai ler para a gente, na verdade, a Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, do versículo 13 até o 23. Vamos a ela então. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que, outrora, eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Amém. Então temos aí uma obra, né, literária exaltando a pessoa de Cristo. Parte desse princípio, a exaltação do nome de Deus em Cristo Jesus. Temos que observar da onde tem partido a nossa cosmovisão.
da onde nós partimos para entender o mundo, ou se eu tento entender o mundo através daquilo que somente eu penso, né? Nós trazemos aí a herança da questão da queda. O que isso quer dizer? É que todas as áreas da nossa vida, a intelectual, a espiritual, a material, tudo foi atingido pela queda. Então isso nos leva a um primeiro princípio, de que nós não podemos chegar a nenhuma conclusão sadia se nós temos algo que não está bom em nós, não é? Nós não conseguimos chegar numa verdade pura, purificada. E a palavra de Deus nos traz isso. Em primeiro lugar, é Deus. Deus é nosso Criador. E em Cristo Jesus, ele diz aqui que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, esse versículo nos traz a seguinte direção, não é? Que nós fomos criados, todos nós fomos criados, através do quê? Através da vontade de Deus, da palavra de Deus, em Cristo Jesus. Ele é antes de toda a criação. Ele é o Deus, o Deus visível, né? Que parte do Deus invisível, é a imagem do Deus invisível. Então, quando nós procuramos conhecer, procuramos a sua palavra, ela nos revela o nosso propósito, o propósito da nossa criação. O relacionamento com Deus é o que vai preencher esse vazio que nós temos no nosso coração, que Salomão descreve muito bem em Eclesiastes, dizendo que Deus pôs no coração do homem a eternidade. E a única coisa que pode preencher o vazio da eternidade é algo eterno, é o próprio Deus, né? Então quando você começa a ter contato com essa palavra, quando o Espírito Santo age, né? Nós temos aí uma linha, né, de pensamento aí de algumas outras denominações que acha que a gente não acredita no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo também nem age na nossa igreja. Tudo acontece através do Espírito Santo, meus queridos, não é? Verdade. E o Espírito Santo é que toca no nosso coração, transforma a nossa mente e transforma a nossa vida. Nada do que ocorre, nós podemos saber a Bíblia toda de cor, mas se o Espírito Santo não tocar no nosso coração e nos der a fé para o entendimento disso também, né? É interessante essa abordagem, por exemplo, que o pastor Jonas Madureira faz, da inteligência humilhada. Não quer dizer que a nossa inteligência ela não serve para nada. Não, ela submetida a Deus, ela se torna algo que Deus nos deu para a glória dele, né? Nós precisamos dessa submissão à inteligência muito maior do que a nossa. Salmo 139, o salmista Davi diz: quão grandes são os teus pensamentos, né? Não posso alcançá-los, né? Insondáveis, né? Ele pede para sondar o nosso coração, a nossa mente, mas a mente de Deus a gente não alcança. Não, que maravilhosos são os teus pensamentos. Justamente. É maravilhoso demais para mim, né? Então, essa é a proposta. Então, o reconhecimento, em primeiro lugar, de que nós devemos buscar a Deus, nos submeter a Ele, porque Ele é o nosso Criador. E se Ele nos criou, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, né? O apóstolo Paulo também em Romanos, ele vai dizer que faz a exposição da salvação, né? Da criação, da queda, da redenção, e em certo momento ele fala assim: é Deus injusto, né? Não, de maneira nenhuma Deus é injusto com relação ao inferno e ao céu, que tem gente que vai para o inferno, tem gente que vai para o céu, e é Deus quem faz essa escolha, e nós estamos à mercê, mas com o nosso coração e a nossa mente à disposição de Deus para aceitá-lo, para perceber essa vontade. E aí ele diz assim: pode o barro
perguntar para o olheiro, por que você me fez desse jeito? Justo. Né? Por que você me fez desse jeito? Por que eu sou assim? Não dá, não tem sentido isso. Né? Então a nossa busca, ela encontra amparo na palavra de Deus, ela nos dá uma resposta. A palavra de Deus, nós cremos que ela é viva, né? Viva e eficaz. É isso que ela fala, é viva. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, né? Ela tem o poder de penetrar na alma, separar a alma e o espírito, né? Como uma faca de 2 gumes pode separar a medula da espinha, né? Justamente, alma e espírito. Engraçado que as pessoas também assim acham que alma e espírito é sinônimo, né? Existe uma diferença, né, pastor? Uma diferença, né? Deus há um embate aí, né, dos dualistas, dos que creem em 3, né? Alma, corpo e espírito, ou só alma e corpo, né? Uhum. Mas é uma conversa bem interessante, que rende bastante coisa. Mas em primeiro lugar que eu queria trazer para vocês hoje aqui é isso aí, né? A base, o princípio das coisas é a busca de Deus. Quando Ele dá os 10 mandamentos, Ele revela, né, a sua vontade, e Ele começa lá no princípio revelando quem Ele é, que Ele é o Deus Criador, o Deus libertador, que nós não teremos outros deuses diante dEle, não tomemos o seu nome em vão, né, não façamos imagem semelhança de qualquer coisa criada para tentar adorá-lo, né? Ele não admite isso, porque Ele é o Criador, né? Ele é o Deus Redentor. E nele nós vamos achar a completude, né? Nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nele habita corporalmente toda a plenitude do conhecimento e da sabedoria, né? Esse conhecimento e sabedoria é tudo o que Deus é, né? De eternidade e eternidade. Amém. É isso mesmo. E quando a gente chega ao entendimento disso, a nossa alma se deleita nesse conhecimento, né? Tudo começa a fazer sentido. A gente começa a perceber a ação de Deus na criação, nas coisas criadas, né? E a nossa dependência fica evidente, né? A gente começa a perceber que não é pelas nossas forças, pela nossa inteligência, mas na dependência do que Deus nos dá. E aí começamos a render a verdadeira glória a quem é devida. Verdade. Né? Só lembrando uma coisa, quando você falou ali, né, que como nós fomos atingidos pela queda e pelo pecado, né, o pecado gerou a morte, né, e a gente não tem capacidade de conceber, né, a verdade cristalina de Deus, né. Existe uma passagem, né, na Bíblia que diz assim que toda a criação geme aguardando a plena manifestação dos filhos de Deus, né? Romanos, né? Toda a criação geme, justamente porque tudo foi corrompido, né? Tudo foi comprometido. Então vai haver uma nova planificação e uma manifestação plena daquilo que era o propósito de Deus com a criação, e que se faz através de Jesus Cristo, né? Nosso Redentor e o nosso Salvador. Tá certo. Então era essa a mensagem que nós queríamos trazer hoje, né? Voltando para o chão daí da onde parte a fé, e queremos abençoar você, sua vida, com essa mensagem. Que Deus esteja derramando a sua graça, o seu amor e a sua paz na vida de cada um de vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Deus abençoe. Até a próxima. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja é presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana,
Há 160 anos, evangelizando o Brasil. O estado, toda a região, o Brasil e o mundo inteiro num só coração. Pra você o dia todo, muita informação, cultura e arte na expedição. São 24 horas junto com você, política, entrevistas, esporte e lazer. É pra você que vibramos com muita emoção, seja no inverno ou no verão. Pra você, Nova Era TV. Pra você, Nova Era TV. Pra você, Nova Era TV. Só pra você. É pra você que estamos a todo momento, vivendo intensamente cada sentimento. É pra você que estamos em todo lugar. É a vida que acontece e a magia está no ar.